Meus amigos, sejam bem-vindos, canto do Sporting. À altura falámos aqui um bocadinho do Sporting, como o próprio nome indica. Estávamos a falar aqui em off, o César. Aliás, antes de mais, Pedro, estás bem? Boa tarde, tudo bem? Estamos mais bem dispostos do que na semana passada? Não sei se, quer dizer, Calhar não. estamos mais bem dispostos porque ganhamos. Pelo menos não é? temos mais Mas 3 pontos. Temos mais 3 pontos, agora se estamos mais bem dispostos. É que Exato. não sei. Merda, já vamos falar sobre isso. Mas assunto importante. Portanto, o César estava-me aqui a dizer, o César é o nosso videógrafo, estava-me a dizer que é chunga, é inadmissível Não que temos canecas de Sporting. o canto do Porto e o canto do Benfica têm umas canecas respectivas do Benfica e do Porto. E o César a dizer, eu disse, eu não vou comprar uma caneca. Se o César quiser oferecer, eu tenho todo o gosto em ter aqui a caneca. E o César disse, mas queres que te ofereça a caneca? E eu disse, olha, podes oferecer, mas eu não vou mudar do meu Jarro. do meu jarro. E estava a explicar aqui porque que a partir do momento em que comecei a beber por esta caneca, por este jarro, comecei a beber o triplo mais da água que bebia anteriormente, e isso tem obviamente benefícios que nós todos sabemos. E o Pedro disse assim, pode ser que alguém queira oferecer. que alguém, nomeadamente O o André Bernardo, queira Do oferecer uma Sporting. coisa semelhante, mas tem que ser mesmo semelhante. Exato. Mesmas dimensões. Porque isto depois encaixa mesmo no meu carro. Ou compra uma igual, manda pintado verde. Portanto, se algum sportinguista preocupado com, com os meus litros de água bebidos por dia, ou o próprio Sporting, quiser mandar- oferecer, eu tenho todo o gosto em mudar. Eu tenho outra solução, que é partir Qual é? as canecas do Benfica e do Porto. O César também estava a dizer que já partiu uma do Benfica. Exatamente, podemos partir as canecas dos outros. Eu daqui vejo duas do Porto, não é difícil ir ali parti-las. Sem querer. Fica aqui o rap. Se alguém quiser mandar para o 00, é Vila Nova de Gaia, Candal Parque. Rua 30, Candal Parque. Canal Parque é fácil. T17, é T17, né, César? T17. Ora bem, falando de coisas importantes, sérias. Eu não. Eu Nem estou a tu, nem odiar ninguém. o início da temporada do Sporting. Acho que toda a gente está, não é? Acho que só o Rui Borges é que não é? talvez. Eu preferi, eu nem ouvi as declarações dele desta Eu ouvi. vez. Não li, mas nem ouvi. Ouvi a flash, não vi a conferência. Mas, epá, sim, podemos começar já por aí. Eu sou daqueles que... E que não me custa nada dar o braço a torcer, no sentido em que sempre fui um defensor do Rui Borges, vamos falando disso aqui. Aliás, sou muito massacrado por isso, por ter defendido sempre muito o Rui Borges, mas sou capaz de dar o braço a torcer no sentido em que isto não está fácil. Não está fácil e apesar da vitória, a verdade é que o Sporting faz 2 jogos em que só o que ficam desses 2 jogos são os 4 golos sofridos. É estares a ganhar 2-0 e deixaste empatar, é estar a ganhar 3-0 e ficares com receio que pudesse sair daquele jogo com um empate, porque foi o que muitos sportinguistas pensaram, da mesma forma que pensaram no Estrela da Amadora que o empate ia acontecer. Houve ali muita gente que deve ter pensado, isto vai-nos voltar outra vez a acontecer. O Sporting não remata na segunda parte. É inadmissível. É inadmissível, não faz sentido. Já na Amadora não tinha rematado, faltavam 30 minutos ou lá o que era, uma coisa assim do género. E a grande questão aqui é, tirando todos os problemas, desta vez tive com mais atenção ao Dombiá para bater naquilo que tu disseste e que é uma preocupação efetiva. Não é? O homem tem uma liberdade total que não, em alguns momentos não faz sentido nenhum. Aquilo tem que haver ali um bocadinho mais de... Refreio, não é? Sim, tem que haver ali um bocadinho mais de questões táticas que não pode estar em todo lado. É muito importante na parte ofensiva, mas ainda hoje de manhã estava a ouvir o ataque rápido e tu dizias a questão que do ponto de vista ofensivo era interessante, mas a transição defensiva era um dos grandes problemas, a transição da defesa para o ataque era um dos grandes problemas e depois o Pedro Cunha... Aliás, do ataque para a defesa. Do ataque para a defesa e depois, exatamente, do ataque para a defesa, não da defesa para o ataque, e depois o Pedro Cunha dizia uma coisa que eu acho que resume neste momento o grande problema, que é a questão da coluna vertebral que nós tínhamos. Eu até acho que a expressão dele foi mesmo essa, não é? Tu de repente sais de Ilman, Morita, Trincão, Pote, Diomande, Bragança, que vem desde cá de trás até à frente, os jogadores que estavam todos... É que nem é só a questão de ser um tronco central de pessoas, de jogadores diferentes dos que temos atualmente, e eu acho que temos jogadores com qualidade, não é isso que está em causa. Isso é inquestionável. Ele também referiu isso. Mas a questão que é, não só são jogadores diferentes, que vai demorar tempo, e não sei se vamos ter esse tempo, ou pelo menos estamos com alguma dificuldade até pôr essa equipa a jogar, e, só para terminar, não estão, nem vou dizer oleados, mas não estão no mesmo ritmo que estavam esses jogadores. E, portanto,
E aqui só há uma pessoa que pode fazer isso, é Rui Borges, e portanto nós começamos a ficar com dúvidas se ele tem capacidade, não, quer dizer, já nem digo a quantidade de pessoas que já não queriam Rui Borges como treinador nesta altura, e esse é um problema, claramente, isto ficou à vista. Só para dizer uma coisa, Sim. em relação ao tempo, o tempo que nós temos é agora. Claro, É o mês de agosto, certo. porque a partir de setembro acabou. Claro. Depois teremos a janela da semana FIFA, das Certo. semanas FIFAs, Certo. mas aí metade do plantel estará fora. Portanto, o tempo que temos de jogar sábado, ou vá neste caso sexta, sábado, ou seja, semana a semana, é agora em agosto. Aquilo que eu estava a dizer, no Não Está Rápido, e vou dizer aqui, a mim preocupa-me determinadas situações. A questão da transição acho que é gritante. Acho que não há um sportinguista que não ache exatamente o mesmo. Que é um valha-me Deus quando vemos 4 e 5 jogadores do adversário a correr e olhamos para o nosso meio campo e está lá o Altimira perdido porque não consegue ir a todas. Houve um lance, eu destaquei isso no ataque e vou destacar agora. Houve um lance que a mim me preocupou como sportinguista, que é um dos últimos lances do jogo. Sim. Os adeptos aplaudiram porque o Doumbia estava na bandeirola de canto, ou muito perto, e ganhou ali 2 ou 3 lançamentos, ou 1 ou 2 lançamentos. E eu estava a ver o Doumbia, estava a ver o Salazar e estava a pensar, meu Deus, se nós perdemos esta bola, vamos levar um 4-4 ou um 5-4 na nossa defesa. Porque estávamos completamente partidos naquele momento. E é verdade que no ano passado, por vezes, isto acontecia, mas havia Morita e havia Yulman. E agora não há Morita e não há Yulman. Portanto, a mim preocupa-me muito estas questões. E o Rui Borges disse que o Sporting já só estava à procura de um defesa esquerdo. Disse isso no pós-jogo. E eu preocupa-me, porque eu acho que, obviamente, o defesa esquerdo, porque só há um, e ele foi muito claro a dizer na antevisão que o Rodrigo era jogador da equipa B. Ele disse 2 ou 3 vezes isso, portanto acho que deixou bem claro para a SAD que é preciso alguém além de alguém. Mas ele dizer que nós só estamos à procura de um defesa esquerdo e fechamos, eu preocupa-me, porque eu acho que o Sporting precisa de mais um número 8. Precisa de um jogador. Eu gostaria que fosse o Bragança. Que ainda não sabemos. Que ainda não sabemos o que é que vai acontecer, mas eu preocupa-me porque. E que não é João Simões também, porque muita gente continua a dizer nos comentários, a perguntar porque é que tu nunca falas de João Simões. O João Simões é um jogador semelhante. Portanto, eu preferia um jogador que conseguisse gerir os tempos de jogo. Nós não temos. Yulman era muito bom nisso, mas Yulman era muito bom nisso porque também tinha Morita ao lado, claro. Que era outro muito bom nisso. Eu preocupo-me sinceramente. Eu volto a dizer isto: o Salazar é uma grande contratação. Se não tentar túneis juntar à nossa bandeirola. Eu acho que o problema não é individual, não Flávio, é coletivo neste momento. Geni está num momento de forma tremenda, até era bom que ele parasse a ver se não saía. Mas a mim preocupa-me que sejam todos jogadores do mesmo perfil. Todos jogadores do mesmo perfil, que querem, vão, rematam, correm, mas eu precisava de um jogador que me conseguisse. Agora não temos, há 15 minutos que não temos bola. Vamos aqui ter bola e não vamos. Porque mesmo queiras cometer o Silas Anderson, quem é que vai sair para entrar? E quem é que vai sair para entrar? E o Silas Anderson é outro jogador. E é outro, semelhante, percebes? Mas não me parece que vai mudar. E portanto o Rui Borges vai ter que arranjar um plano com estes jogadores. Parece-me que este é o plano. Não vai mudar no sentido, não vem mais ninguém. E não vai mais ninguém, porque depois até o Arthur Casada no Ataque Rápido disse isto. E eu não tinha pensado nisto na altura, que é. O perfil, mesmo que o Sporting agora olhasse, ok, precisamos mais um médio, o perfil desse jogador ia ser muito mais Doumbia do que ia ser Morita. E portanto ia ser mais um jogador semelhante, porque este é claramente, nós notamos que as contratações do Sporting, a forma de jogar do Sporting é esta, é profundidade, este foi feito é para duelos. Este modelo. Foi para acabar com o modelo que tínhamos de Ruben Amorim e desintegramos tudo, não é? Em peças, e fomos vendendo as peças todas. E criou-se este modelo que ofensivamente tem dado a primeira parte. Porque eu, a certa altura eu lembro-me que tinha posto um tweet durante o jogo a dizer que tínhamos feito uma boa primeira parte. Ofensivamente ótimo. As pessoas que diziam, não foi assim tão boa. Quer dizer, chegas ao intervalo a ganhar 3-0. Parece-me que era uma boa parte. De longe, nunca imaginaria que terminar com o credo na boca. Eu nunca pensei. Chegas ao final do primeiro tempo e pensas, estás a ganhar 3-0, jogaste bem, ainda tens direito ali a ver um bom gol do Altimira, e o Vitória é uma equipa com lacunas evidentes, é uma equipa em construção, com muitos jogadores novos, uma equipa que vendeu uma série de jogadores face às questões financeiras, e tu nunca vais imaginar que aquilo vai acontecer, e de repente dá-se aquela quase catástrofe que acabou por não acontecer. Portanto, eu a primeira parte percebo também porque é que estamos
porque é que temos este momento, a dificuldade que temos do ponto de vista coletivo e porque é que ainda não estamos lá, mas assusta-me muito que Rui Borges não consiga explicar o decréscimo e achar que às vezes, no primeiro jogo às vezes precisava de mudar 10 jogadores, agora não consigo perceber o que é que ele vai fazer para que isto não continue a acontecer, porque aconteceu 2 vezes e se uma nós até aceitaríamos, mas o problema é que não são só as 2 vezes que acontece, é que já vem do ano passado este continuar de falhar nas segundas partes, de perder ou intensidade, de dar a bola ao adversário, de nos colocarmos completamente à defesa e outras vezes nem sabemos bem como é que estamos e qualquer equipa entra por ali adentro. Pá, o Vitória chegou a ter ali situações de 4, 5 jogadores de igual por igual, que eram preocupantes. O primeiro golo do Vitória, estão 3 jogadores do Vitória naquela zona entre o central direito, neste caso o Quaresma, e o lateral, estão 3 jogadores naquela zona. E porquê é que estão 3 jogadores naquela zona? Porque o Géni estava subido, portanto não tínhamos jogador para fazer dobra ali. Portanto, isto vai ser um problema em Portugal, e é engraçado porque eu não me preocupa tanto a Liga dos Campeões, onde os adversários são muito mais fortes, porque aí eu acho que este tipo de jogadores, especialmente se recuarmos, são mais recuados, não é? Claro. E porque provavelmente o Doumbia vai jogar mais como extremo, e portanto aí não me preocupa tanto, e porque o estilo físico, mas para os jogos na Liga Portuguesa pode ser um problema. Porque é verdade que temos feito golos e temos 5 golos em 2 jogos, mas também temos 4 sofridos. Mas temos 4 sofridos. E é muito, nós temos jogos, eu fui bem para trás, temos jogos de 20, 24, 26 golos sofridos em todo o campeonato. Neste momento, em alguns casos, já vamos com 1/5, 1/6 dos golos todos só sofridos. Só para perceberem, e porque é que isto me preocupa tanto, o Porto, no ano passado só à 12ª jornada é que sofreu o quarto gol. Eu acho que o Porto no ano passado sofreu para 16 golos ou 17, nós já temos um quarto. Eu vi assim uma coisa do género, mas pronto, agora não estou aqui é preocupante, porque tu sofres 4 golos e em condições muito parecidas, em transições, decréscimo de intensidade da equipa, em momentos completamente perdidos. Tu vias ali momentos que o Vitória trocava a bola e tu dizias, mas não há ninguém que vá à bola, não há ninguém que se movimente, não há ninguém que... Pá, era tudo... E depois aqueles atrasos para o Rui Silva... Pá, depois há o problema Rui Silva, que está notório, é uma coisa... O homem está intranquilo. E não é a assobiar que vamos ajudar. Aliás, eu acho que assobiar não ajuda ninguém. Antes de irmos a esses pormenores que eu quero falar... olhando para a parte positiva. Portanto, já falamos da parte negativa e eu queria só acrescentar aqui a urgente necessidade de um centralão. Sim. Eu gosto do Eduardo Quaresma, gosto do Inácio, não são centralões, eu preciso de alguém que me domine. Eu preciso de um, entre aspas... Precisas de um Diomande, não é? Preciso de um Bednarek. Preciso de um jogador que me limpe os cruzamentos, que não seja sempre um atrofio cada cruzamento. A parte positiva. Vimos um bocadinho a ideia que o Sporting traz para este ano. Sim. Profundidade, rapidez na forma de chegar ao último terço. E ao choque. Ou seja, vimos isso no primeiro golo, onde é uma bola metida em profundidade para o Ioannidis, vai ao choque, ganha ali 1 ou 2 ressaltos, consegue o Sporting muito rapidamente ferir o adversário. O Ioannidis a fazer um bom início, quando toda a gente acharia que se calhar não era solução. 2 golos, 2 assistências. Solução no sentido em que se calhar bem lesionado, não vai servir, vai-se lesionar. E de repente está a mostrar aquilo que nós conhecíamos de Ioannidis antes da lesão. Mas é um ponto de interrogação legítimo. Porque claro que sim. Mas já vamos uma boa surpresa. Já vamos à questão Ioannidis, Luís Soares. Mas vimos isso, portanto, um Sporting muito rápido, e isto é uma arma fortíssima que o Sporting tem. Ou seja, assim que recupera uma bola, consegue logo ferir o adversário com uma rapidez tão grande, é ótimo. Vimos, por exemplo, no primeiro golo. É verdade que o Ioannidis tem alguma sorte em 1 ou 2 momentos, mas de repente o Ioannidis está quase 1 para 1 muito perto da área adversária. Portanto, isso é bom. Era uma coisa que nós no ano passado não tínhamos tanto. Portanto, vemos, e depois vemos o talento individual de Flávio, de Ioannidis, de Géni. Portanto, há muito talento para Rui Borges trabalhar. Sim, o problema não é individual, como dizíamos, e esses casos... Por isso é que eu fui ver a casa de um amigo, estávamos lá mais dois, e nós terminamos a primeira parte e é completamente incompreensível como é que... Porque não fazendo um jogo absolutamente estonteante, mas a verdade é que estávamos com alguma qualidade. Houve esses pormenores que foram muito positivos da parte individual até de cada um dos jogadores, seja o Ioannidis, como tu disseste, no 1 para 1, seja o segundo gol que passa a bola por cima, quem é que passa a bola por cima? O Géni. Eu estava aqui perdido.
E tu tens ali momentos que dizes, ok, pode ser que isto já esteja, pá, e depois arrancas aquela segunda parte que deixa-te mesmo a pensar, e eu é aqui que fico, e na semana passada tive a oportunidade de almoçar com o meu avô, que me tornou, digamos assim, sportinguista, que tem 90 anos, e não gosta do Rui Borges. E eu fui almoçar com ele, e a conversa foi o almoço todo a falar do Rui Borges, e depois eu mandei-lhe o programa, e ele sabe que eu venho aqui ao 00, mas apesar de ele utilizar algumas tecnologias, mandei-lhe o programa, o programa passado, e ele lá me mandou a dizer, não, mas não pode com o Rui Borges. E eu acho que a grande questão para mim é, eu quero estar certo, mas tenho medo neste momento de estar completamente errado e daqui a uns tempos de ter que dizer, olha, realmente estava mesmo enganado. Ele quis transformar esta equipa, não sei se foi só ele que aceitou estes jogadores ou se foi um misto de imposição entre a direção e ele, e quando digo um misto de imposição no sentido, acordaram, ok, há um corte com o que tínhamos até agora e agora vamos construir uma equipa completamente diferente neste modelo, no modelo que ele quer, mas não ter essa capacidade, e isso está-me a deixar aqui um bocadinho apreensivo. E que te leva àquilo que estavas a dizer. Tu chegas ao final do jogo. Uma coisa Rui Borges... Nem a vitória nos deixa contentes. Uma coisa Rui Borges também disse, e eu concordei, que é quando o Vitória faz o 3-2, também não nos esmagou e não foi tirar bolas em cima da linha, nem nada. Mas tivemos um ou dois lances estávamos a jogar em casa com 47 mil em casa e não conseguimos rematar na segunda parte. É uma coisa... Só pensar que no Campeonato Nacional, principalmente no nosso, uma equipa como o Sporting tem 45 minutos sem rematar. Uma equipa como o Sporting que está 45 minutos sem rematar, já fora de casa, é uma coisa que não faz sentido. Num campeonato como o nosso, em Alvalade, com uma casa cheia, com um apoio que já deu para perceber que a curva pelo menos vai estar ali. Pronto, mas e tu não consegues fazer um remate, e não consegues mais do que o remate, pelo menos estancar e trazer... E pelo menos ali mudar qualquer coisa e estares quase 45 minutos, não é como tu dizes, não foi um domínio total do Vitória, mas é um domínio, eles marcam 2 golos em 2 ou 3 minutos e de repente tu dizes, mas o que é que se passa aqui? Estamos com um colete de forças e não nos conseguimos. Nesse ponto é assustador, deixa um bocado a pensar o que é que vai acontecer. Eu vi um comentário do Tadeia, da RTP. Não só eu troquei mensagens com ele no final do jogo. Trocaste? Onde ele dizia que mais do que dores de crescimento, isto aqui, este tipo de segundas partes, ou este tipo de apagões do Sporting, se deve muito ao facto da equipa ter uma identidade, todos os jogadores terem uma identidade muito igual, ou seja, uma identidade de ferir o adversário o mais rápido possível. E há momentos em que eu quero ter bola, porque não quero ser ferido. E a ganhar 3-0, a ganhar 3-1, até ganhar 3-2, eu prefiro que a equipa não esteja absolutamente partida e que esteja mais coesa. Ele falava disto, de todos os jogadores são muito iguais, todos os jogadores querem ferir o adversário da mesma forma. E não há ninguém que estabilize o jogo do Sporting. Portanto, isto é uma preocupação. Não fomos esmagados pelo Vitória. Mas tenho muito medo quando jogamos contra equipas que forem fortes. Pois, a dúvida é quando jogamos contra Bragas, Portos, Benficas e outros clubes que depois comecem a aparecer, não é? Sempre aqui um ou outro outsider. Não sei, vamos ver. Realmente isto, cada jogo tem sido um Deus me livre. Um Deus me livre e traz aqui indicadores novos que nós vamos tentando perceber o que é que daqui vem. Olha, Rui Silva. Rui Silva realmente parece ser... acho que para quem possa não ter visto o jogo absolutamente tranquilo. Rui Silva tem uma saída de bola onde se atrapalha, deixa a bola para Samu. É um milagre que Samu não tenha metido aquela bola para dentro. E logo a seguir esse lance há um cruzamento em que o Rui Silva vai, não vai, a bola cruza-lhe por cima, por acaso não apareceu ninguém do Vitória. Nota-se que ali algum, eu acho que ele está sobre brasas, acho que ele sente isso. E não há razão para estar. E não há razão, não havia. Ou não devia de haver razão. Está, acho que também, eu já disse isto milhares de vezes, e se calhar, se fosse o Pedro Varela aqui há 20 anos, se calhar, ou há 25 anos, a opinião se calhar não era a mesma, não é? As opiniões mudam-se, porque... A pessoa amadurece. Uma pessoa amadurece, se fosse eu há 20 ou 25 anos, em Alvalade era capaz de estar a assobiar também, e se calhar dizia uma série de asneiras. Hoje em dia, acho inconcebível que durante os 90 minutos se assobia a equipa. Depois está tudo certo. Quando o jogo acaba, se não está bem, está tudo certo. Mas agora o que eu sinto é que
há uma intranquilidade, e eu acho que ele percebe que às vezes leva uns assobios, acho que há ali uma intranquilidade que está latente já em Rui Silva, e isso é preocupante, porque como nós estamos com esta dificuldade toda, como tu já falaste da parte defensiva, não temos um patrão que nos possa dar aquele conforto e aquela segurança. Se temos um guarda-redes que também não está, quer dizer, isto, pior que isto, a não ser que me digam que daqui até ao final da temporada vamos ganhar os jogos todos com resultados tipo futebol, futsal 6-4, 7-5 e 3-2. Se ganhamos sempre assim, eu até sei de sofrer 40 golos. Se marcarmos 120 ou uma coisa assim de género, ou 90, agora, parece-me que está sob brasa, e o que vai acontecer, infelizmente, ou ele faz uma temporada que não, imaculada, e não há que já não faz, mas se ele ao próximo deslize, não dá para fazer aquilo que falamos aqui na semana passada, que é evidente, que é quando houve o problema com o Adam, também numa das temporadas, substituiu-se pelo Israel, e o Israel, apesar de tudo, ainda apareceu, fez ali alguns jogos interessantes. Ok, não foi muito melhor, mas equilibrou. Aqui João Virgínia não parece ser a solução. Quer isto dizer que não precisávamos ter este problema, mas vamos ter, se calhar. E que agora, isso é uma pena. É que agora, a não ser que venha ele também veio em janeiro e venha um guarda-redes em janeiro, mas acho que estamos a 3 semanas do fecho do mercado. Ele fecha a 4 ou 5 de setembro. Portanto, eu acho que a SAD do Sporting não estava a contar olhar para a posição de guarda-redes. Portanto, poderão ter havido oportunidades de contratar guarda-redes que, entretanto, já passaram. Agora será uma coisa muito mais à pressa. E que não irá acontecer, não é? Segundo Rui Borges, em princípio não irá acontecer. Acho que... Se diz que só vai ao lateral esquerdo. E eu tendo a concordar que não tenha que acontecer. Porque eu acho que o Rui Silva tem qualidade para ser guarda-redes do Sporting. Se é o Diogo Costa, não é o Diogo Costa, mas também poucos são, infelizmente. Sim. Eu prefiro nesta fase, ainda prefiro, tentar recuperar a confiança do Rui Silva do que estar a ir gastar 10 ou 15 milhões de euros, 15 ou 20 milhões de euros num guarda-redes. Mas tenho exatamente aquilo que tu disseste há bocadinho do espero estar certo, mas tenho medo de estar errado. Sim. Tu disseste isso sobre o Rui Borges, eu sinto exatamente isso sobre o Rui Borges e sinto agora também sobre o Rui Silva. Espero estar certo, ou seja, espero que o Rui Silva me prove que é guarda-redes para o Sporting, e o mesmo para o Rui Borges, neste caso como treinador, mas começo a ter algum medo de estar errado e de chegar a janeiro e o campeonato estar perdido. E que nós não precisávamos deste problema. Até porque, repara, nós temos neste momento, temos a questão Rui Borges, que está aqui num limbo. Agora temos a questão do Rui Silva e temos a questão de Soares. De repente temos 3 coisas, quando eventualmente só nos tínhamos que preocupar com uma, que é normal, que é uma... O treinador é sempre uma preocupação todos os anos, para todas as equipas. Os treinadores obviamente são o elo principal e o elo mais fraco também, porque quando tem que partir, parte por eles. Mas de repente temos aqui 2 ou 3 problemas que não deveríamos estar a contar neste momento, que é o Rui Silva, que já falamos agora, e depois também a questão do Soares. Esse era outro ponto que eu queria. Portanto, tu estiveste em Alvalade? Não. Soares foi subiado à entrada. Foi isso eu vi. Foi muito audível. Sim. Até quando deu o nome dele no banco, mesmo quando foi substituído, quando entrou. É isso. Houve vários momentos. Quando foi anunciado. Foi quando foi anunciado na substituição. Isso tem uns amigos que mandaram. No 11 inicial e os substitutos. E depois quando entrou, não é? Luís Soares marcou quase 40 golos no ano passado. 38, exatamente. E nós não podemos, já dissemos isto aqui várias vezes e vamos andar a repetir, nós não podemos ir só com Ioannidis e com Nel. Fizemos isso no ano passado. Nel jogou na equipa B. Nel não é solução. Aliás, o Nel eu tenho alguma pena, porque eu acho que ou das duas uma, ou ele se portou mal nos treinos e o Rui Borges não gostou dele nos treinos, porque pelo que ele fez na pré-temporada, tal como o Flávio, merecia ter tido já alguma oportunidade, tendo em conta a forma como o Soares é, não é? Porque o Soares neste momento está muito bíblico e com aquelas tiradas todas dele e não sei o que mais, mas não está ainda comprometido com o jogo, está muito longe da forma. E se tu tens um jogador como o Ioannidis, que mostrou e está a cumprir, e de repente tinhas um jogador que na pré-temporada deu boas indicações, não entra e vai jogar na B, portanto, quer isto dizer que não conta? Eu não sei. O Ioannidis não...
o Suárez não vai sair. Ninguém vai pagar o que o Aos Varandas 28 quer. anos é difícil. Ninguém vai sair, nem vai ninguém pagar, nem ninguém... Pá, segundo dizem, o agente anda a tentar soluções, mas o Sporting, duvido que o Sporting, a não ser que seja uma coisa mesmo, que alguém chega à frente disso e o Sporting logo a seguir compra um gajo de 30, 40, 20 ou 30 milhões. Até se falava o gajo do Championship, não é? Já não lembro quem era agora Sim, eu vi o nome. Mas pronto, seja quem for, quer dizer, só se for uma coisa dessas. Não sendo, ele vai ter que jogar. Agora, vai jogar e como é que vai acontecer? Depois há outro problema aqui. Pronto, para além, eu concordo contigo, acho que não podemos desvalorizar o ativo que nós temos, claro. Ainda por cima um ativo que vem de 40 golos. Estávamos a falar do Ioannidis, tem 2 golos e tem uma época perdida. O Suárez tem 40 golos no Sporting. Se Rafael Melo não conta, nós já tivemos a experiência de ir para uma época com um ponta de lança e um miúdo da B, que foi o ano passado, onde só tínhamos, na realidade, Luís Soares durante metade do campeonato e o Nel. Também não consigo compreender como é que o Nel faz uma pré-época tão boa e parece ligar bem com os reforços e de repente desaparece. Então, é outra coisa que eu não... E o ano passado já tinha feito jogos interessantes, não é? Certíssimo. O gol contra o Bodoglind, por exemplo. A minha dúvida aqui é como é que ele está psicologicamente, o Luís Soares, se quer mesmo sair, e aí pá, os homens são legítimos de querer melhores condições e outro tipo de propostas de trabalho. Não querendo sair, o Luís Soares vai ter uma coisa que no ano passado não teve, que é o lugar em risco, porque mesmo quando o Ioannidis estava minimamente bem, o Soares era dono e senhor do lugar, e agora, para além da pressão de querer eventualmente, não estou a dizer que ele quer, mas a pressão que ele possa ter na cabeça dele de querer sair, mais dinheiro, o que quer que seja, ainda poder ser neste momento suplente do Ioannidis, para já, como é que o Rui Borges vai tirar o Ioannidis? Se o homem acabou de marcar 2 golos e fazer 2 assistências nos 2 primeiros jogos. Ou seja, é mais um handicap para a parte mental do Soares, que é, espera aí, eu não só não vou sair, como agora ainda vou ser suplente. Pois. Nós podemos ter aqui um problema muito mais preocupante para mim do que a questão do guarda-redes, porque eu acho que o Rui Silva é muito mais fácil recuperável, é muito mais recuperável do que o Luís Soares, e está aqui um cenário onde o Luís Soares dá um tilt e diz, pá, vão embora. E nós temos que resolver a questão. Vai ser um problema, vai. E nós temos isso já ainda me lembro, no primeiro programa falámos disso, ainda apareceram algumas pessoas nos comentários a dizer que não, eu não sei o quê, que o Sport, eu acho que este até, aliás, eu já disse isto, o processo não sei se terá sido totalmente bem resolvido, porque quando nós não dissemos nada a um jogador que aparece como proposta de reforço, se ganhar umas eleições, e não se diz nada, deixou-se espaço ou margem... Não, Frederico Varandas disse... mas... A mim, na altura, o Frederico Varandas falou. Demorou a falar. Demorou mas o problema é que o Frederico Varandas, e eu acho que ele falou bem, mas falou incompleto. O Varandas disse, esse senhor que paga lá os 80 milhões da cláusula. Mas ao dizer isso, aquilo que passou para mim, e se calhar para alguns adeptos do Sporting, foi, olha, realmente o Soares está mesmo a fazer força para ir embora. Pronto. E o que eu acho é que o Sporting devia ter... entre aspas, feito ali alguma campanha com o Suárez no sentido de... Eu acho que as entrevistas, como às vezes fazem, e eu acho que coisas de comunicação. naquelas declarações de Varandas ele devia ter dito algo como pá, isso é fé de ver, isso é um candidato que está aí espalhafatoso, o Suárez é jogador de Sport. Não, o Varandas disse, não, sim senhor, ele que paga, eu sei. Ou seja, ele assumiu que o Suárez chegou a acordo com ele. Claro. Implicitamente. Implicitamente, e tudo bem, se o homem depois pagasse o que estava na cláusula, claro que depois não havia nada a fazer. Agora... isso vai-nos levantar outros problemas, porque nós não vamos ter tempo, não vamos ao mercado, vamos ficar com o Suárez, e se o Suárez, fechando o mercado, não rentabilizar da mesma forma como não rentabilizamos da mesma forma que o ano passado, temos que acreditar que Fotis vai fazer um bocadinho mais, mas será completamente... será muito pouco, e isso... Até porque o estilo de jogo que o Sporting há mais quer para o jogadores para marcar golos, também é verdade. É muito choque. Portanto... Claro que há mais jogadores para marcar golos e mais certamente... Eu acho que vamos ter mais golos do Altimira, vamos ter mais golos do Dombiá, vamos ter mais golos do Salazar, vamos ter provavelmente mais golos até do Flávio, o Fotis, se calhar, que já aconteceu um bocadinho também com outros. Nós também tínhamos golos do Pote, do Trincão, do Daniel Bargaça quando recuperou, principalmente no final do campeonato, que marcou alguns. Também havia do Géni.
Vamos ver, cada jogo é um desafio novo. E cada jogo traz aqui indicadores diferentes que vamos tentando juntar e tentar perceber até onde é que até perceber quando é que isto ganha uma forma e solidifica, e a partir daí ver o que é possível fazer. Eu estou esperançoso, eu sei que estamos aqui já há 2 episódios a traçar um cenário negativo. Acho que estamos só a analisar. Eu sei que as pessoas acham que é negativo. Eu acho que só estamos a analisar o que acontece. Mas eu queria só dizer isto. Eu estou muito esperançoso e muito otimista em que o Sporting seja muito mais parecido com a primeira parte. Certo. Mas é impossível ser parecido com a segunda, porque isso sem dúvida. Não é. Sem dúvida. E aquilo que eu vi na primeira parte é uma equipa muito capaz de ferir, especialmente em Alvalade, muito capaz de ferir o adversário, rápido. Eu não te consigo dizer... Só estamos em agosto. Não te consigo dizer que este ou aquele reforço não foram bem apanhados. O Dumbiá é um belíssimo jogador. É verdade. O Salazar dispensa apresentações, tem nunca mais. E, entretanto, temos agora já o Irankunda, Irankunda, que eu esse não conheço tão bem, portanto vou esperar um bocadinho. Deixa-me só dizer isto: o Salazar que não fez um bom jogo e ainda conseguiu colocar uma cereja em cima do bolo que é o mau jogo, que foi aquela tentativa de túnel de um adversário junto à bandeirola, que deu o gol deles. O 3-2. 3-2. Nunca mais volta a fazer isso. Espero bem que o Rui Borges lhe tenha lixado bem aquela cabeça. Reforços todos ótimos. Ideia de jogo interessante, com algumas deficiências, que eu acho que no caso da questão 8 merecia atenção no mercado. Na questão do central, eu conto que o Bá possa ser esse jogador. Na questão do guarda-redes, eu espero que ele seja recuperável, tal como acreditamos que o Luís Soares também é. E falta-nos o esquerdo, não é? O lateral esquerdo. Mas essa é... falta-nos que o lateral direito seja o Fresneda e não o Bajanidis. Já há 2 jogos que o Fresneda entrou, portanto, já há de estar. Aliás, a questão do lateral esquerdo, pronto, é o buraco que temos de realmente falta ali um jogador. 2 coisas. Bancada Sul. Eu gostei. Certamente falaste com pessoas que lá estiveram, eu também falei com algumas. Sim, e finalmente, pelo menos, assistiu-se ao apoio constante. Eu acho que isso era inevitável, quer dizer, é uma coisa que acontece historicamente há décadas. Tirando estes imbróglios que aconteceram nos últimos 6, 7 anos, não há nada a dizer. Os grupos organizados, as claques, chamam-lhe o que quiserem, aquela curva sempre foi uma curva de apoio de início ao fim, como é também uma curva de exigência e que também, e que às vezes até já insultou presidentes, como todos nós sabemos, não, mas sabemos perfeitamente que é uma curva de apoio, e isso para mim é o mais importante. Houve ali momentos em que só via o apoio, e acho que esse ponto está ganho, acho que está ganho. Fico com pena que ainda não conseguimos esgotar os jogos em casa. Ainda não percebi isso. Deixa-me só dizer que nós falámos muito disto aqui no ano passado, até na altura das eleições, e era até se calhar era a principal bandeira do Bruno. O Bruno já falava muito nisso. Do afastamento da direção do Sporting com os Goa. Sim. Tinha que haver ali um meio termo, não é? E eu dar aqui os parabéns, porque realmente perceberam, não tenho dúvidas que a direção de Frederico Varandas percebeu, e não foi no ano passado, terá percebido já há mais tempo, que faltava isso, que faltava a reunião para aquela curva sul, e trabalhou nisso. Tu saberás mais do processo que eu. A certa altura eu achei que não ia avançar, porque as duas partes estavam um bocadinho distantes no início das negociações, e o Sporting estava um bocadinho intransigente, mas fiquei feliz de ver que a direção olhou e disse, realmente temos aqui um problema e temos que mostrar aqui um bocadinho mais de abertura para com esses adeptos. E as pessoas com quem eu falei, porque realmente, e mesmo na televisão as pessoas nota-se que há o barulho de fundo, que era uma jogos coisa do ano passado que era autênticos velórios, não se ouvia nada em Alvalade. E também tivemos uma estreia, não é? Tivemos a estreia do Lions Corner by Roche Bobois. Fala-me disso. Eu não tenho muito a dizer. Eu já disse isto várias vezes. Eu acho que nos estádios de futebol, se me disseres assim, do ponto de vista da forma como fica o estádio, eu não gosto daquilo. Acho que aquilo é uma aberração do futebol moderno. Está tudo certo. Se me disseres que tem que haver espaço para tudo, aquilo é um espaço corporate. Os lugares estão esgotados, custaram 2.100 euros, foram vendidos aos corporate, está tudo certo. Achei piada algumas imagens que se via da malta lá sentada nos puffs de 3.000 e tal euros, agarrados ao telefone, e deve ser espetacular, e acho que deve ser
muito giro para lá estar, a socializar e não sei o que mais. Se fosse num sunset, acho que era capaz de ser engraçado. A ver um jogo de futebol não é a minha praia. Agora percebo que haja cada vez mais isto, olhando para o futebol moderno. A ideia é roubada, entre aspas, do Mónaco, até os próprios pufezinhos que lá puseram. Eu acho que tem que haver espaço para todos. Eu já disse aqui, há espaço para todos. No dia em que eu olho sempre para essa lógica, tem que haver. Há quem goste e há quem queira e estiveram lá. No dia em que não houver espaço para pessoas como eu gosto de ver uma determinada, que também já se começou a falar, porque uma das propostas entre os grupos organizados e a direção é tentar transformar a curva de sul numa parte em safe standing. Enquanto houver espaço também, para mim tudo bem, eu fico contente. Agora, o Sporting está realmente nisso, e há bocado falaste nele, o André Bernardo, nisso, realmente procura-se tudo e mais alguma coisa do futebol moderno, é estes Lions Corners, é reformular. Bem, a mim só me preocupa algumas coisas, por exemplo, reformulas uma série de coisas do estádio, está tudo certo, televisões novas lá nos lugares dos corporates e não sei o que mais, mas por exemplo vais a uma casa de banho da Sul e está há 6 ou 7 anos uma verdadeira vergonha, com água no chão e pessoas a ter que andar por cima daquele charco todo de porcaria que anda por lá. Agora, aquilo pelos vistos funciona, está esgotado, não é das coisas que eu mais gosto, mas eu acho que isto vai ser uma inevitabilidade do futebol moderno, quer dizer... Não... Olhando para... E não é só... Eu tive esta experiência... Havia um estádio que eu queria muito ir, que era o Bernabéu, e fui a primeira vez, curiosamente não, na altura o Sporting foi lá jogar, na altura com o Jorge Jesus, o gol do Bruno César, sim, que depois o Real vira no final. E eu fiquei desolado com o não ambiente que há no Bernabéu. Tens ali aquele grupo de algumas centenas de adeptos que se vestem de branco e têm regras, nem sequer podem, falar mal do clube, não sei o quê, mas depois olhavas à volta e não vias os corners, até porque o estádio já era bastante antigo, daí ter feito esta reformulação que eles fizeram, mas vias que eram turistas, eram asiáticos, eram americanos, notavas que aquilo não era bem um jogo de futebol da Liga dos Campeões, do Real Madrid, era uma experiência para os turistas e, portanto, o Sporting está a caminhar nesse sentido. Espero nunca chegar ao estado daquele jogo, daquele Real Madrid Sporting, porque aí muito pouco espaço para determinado tipo de adeptos. Enquanto for de base popular, acho que não, ainda demora. Ainda demora. Esperemos que demore infinitamente. Mas, deixa-me dizer isto, eu... nos comentários, engraçado, porque falei, tu falaste da curva e eu retuitei e disse que uma coisa que nunca deveria, que nem sequer deveria ser assunto, vai voltar, e se há espaço, e tem que haver espaço para o line corner, mas também tem que haver espaço para isto. E houve alguém que comentou a dizer, prepara-te que vais levar 8, e realmente levei. Porque, sempre, claro. Sim, sim. Mas eu acho, em relação ao line corner, achei que ficou feio, espero que o Sporting torne aquilo um bocadinho mais bonito, porque aquilo visto assim de fora, há imagens que parece uma marrasca colocada ali. Ali à pressa, sim. Agora, eu também quero ter esses adeptos no meu clube. Eu também quero ter, são quantos? 300 lugares? Eu não sei ao certo quantos que sejam 300 lugares ou 400? Acho que só venderam 120 e tal ainda. 120 e tal? Acho que são 120. Vamos dizer que são 200 lugares. Sim, só para arredondar. 200 lugares a 2000. São 400 mil. A 2000 são fiz as contas, acho que era... Porque aquilo era... Ao final do ano, 200 lugares... Jogos, sim, se fosse 200 lugares... A 2 mil euros dá 40 mil euros por jogo, aí dá 420 mil. Não, aquilo é 2.100 para o ano todo. É para o ano todo? São 400 mil euros. Eu tinha feito as contas, 400 mil euros, forem 200. Ok. Mas eu tinha ideia que era os 2.000 para o ano todo. Portanto, agora não sei como é que foi. Aquilo foi uma venda corporate, não sei. Claro. Recebi o panfleto, mas não sei como é que foi o feito. Agora, e quem vai estar lá, não sei... Mas à medida que o tempo for avançando, quem vai lá estar são influencers, ou seja, porque as empresas... Ainda bem que disseste isso dos influencers. As empresas vão começar a utilizar isso para promoções, portanto, e nós não podemos
nós também temos que querer ter esse... Eu percebo que o futebol é do povo e o futebol e os bilhetes são absurdamente caros. Eu fico chocado. Eu cada vez que entro numa loja de um clube eu fico chocado, porque depois começo a fazer as contas e a pensar quanto é que o clube pagou, qual é a margem de lucro que o clube tem com aquilo, e depois ainda junto os bilhetes, e é uma coisa que para mim faz uma confusão, mas é assim no Sporting como é assim no Paços Ferreira. Temos que ter tudo, temos que ter alguma paciência também para ter esse tipo de adeptos, e temos que ter todos os adeptos. O estádio tem 60 mil lugares ou 55 mil lugares, e 55 mil pessoas é muita gente. Claro. E falar de influencers e em vloggers é engraçado, porque este fim de semana ficou-se a saber que Bundesliga, não é? o Dinamo Dresden, na segunda divisão, foi o primeiro clube profissional alemão a proibir os influencers e os vloggers, e eles foram específicos nisso, quer dizer, proibiram aqueles que filmam dentro do estádio e que ganham receita sem autorização prévia do clube, não é? Se for o clube a aceitar, o que eles querem evitar é, basta ir ao YouTube e tu vês uma quantidade de gente que está nos estádios que ganha dinheiro à conta do clube, sem ter direitos muitas vezes para fazerem aquilo. E portanto foi engraçado perceber que já há uma forma de olhar para isto. Claro que no final vai sempre dar tudo ao mesmo, é tudo uma questão de receitas, partilhas de receitas, quem é que fica com as receitas. Claro que o clube alemão, e bem, diz: não, isto são as receitas são nossas, portanto vocês quiserem ganhar, não, tem que ter autorização nossa para que isso possa acontecer. Vou contar uma história, omitir os nomes e omitir o clube. Portanto acho que já percebemos que até por causa da live mode que fez no Mundial, cada vez mais as empresas que transmitem os jogos querem ter este tipo de influencers envolvidos. Eu nunca sei os nomes da malta, peço desculpa, mas aquele do cabelo grande, Move Mind, entrevistar, e obviamente o sindicato de jornalistas veio queixar-se e não sei o quê, e a Sport TV, que ainda não, esperemos que não chegue a isso, e vamos ver até quando é que a Sport TV terá o monopólio, mas pronto, a Sport TV não está nesse caminho, apesar deles já terem, fazerem às vezes os acompanhamentos do jogo com influencers e não sei o quê, mas ainda não tem os influencers no meio do jogo. Mas, obviamente, os CEOs da Sport TV não são idiotas, e obviamente viram o sucesso da Live Mode e vem o sucesso até da própria da Zone. Eu tenho sempre Eleven na cabeça. E obviamente, certamente terão começado a abordar os clubes com essa possibilidade. E houve um clube, eu não sei se houve mais, mas houve um que lhes respondeu de uma forma bastante direta, a dizer: no dia em que eu chego a uma flash e esteja lá um influencer, eu corro com vocês ao pontapé. Não foi o Sport. Não posso dizer que não foi o Sport. Mas houve um clube que disse isto. Portanto, há também este jogo de o que é que queremos ter nos nossos A questão estádios. da Live Mode, por acaso, é interessante, porque eu, na altura, quando ainda vi um ou outro jogo no Mundial, a maior parte vi na Sport TV, mas houve um ou outro que vi, e depois, de vez em quando, a malta fica sempre assim um bocado chateada. Já disse que às vezes faço isso, ponho um determinado tipo de tweet para que as pessoas depois reajam e eu consiga perceber algumas coisas, como tenho muita gente que segue. E na altura percebi que realmente aquilo era quase, não sei se era meio-meio, mas era mesmo de extremos, era amor-ódio. Havia quem adorasse aquilo, e há uma malta que adora aquilo, há uma malta nova que gosta mesmo daquilo. E não é à toa que a Sport TV também chegou a pôr o quadradinho no Mundial, que via-se o Catarina e às vezes o Pedro Nascimento a reagir aos golos. A reagir, e ali algumas coisas, pronto. Não sei se terá totalmente influência, porque eles também já faziam antes, mas isto realmente eu percebo, mas é uma coisa que entra por aqui adiante, e há uma malta nova que está preparadíssima para isto e que gosta daquilo e que não está preocupado se é um mind, se é um jornalista ou se é um influencer que vai fazer as perguntas ou a provocação a um determinado treinador, e que às vezes se calhar até foge um bocadinho à lógica. É terrível, mas pronto, olha, vamos ver, porque isto acho que vai aquecer nos próximos tempos, com a chegada, obviamente, da Live Mode cada vez mais, com a da Zona querer entrar e a roubar cada vez mais coisas à Sport TV, a Sport TV a aguentar-se só no futebol nacional na Liga. O CEO da NOS, a Sport TV, como toda a gente sabe, tem 25% de cada um dos operadores. O da NOS já disse que aquilo só dá prejuízo e que está mortinho, que chega ao final para passar a... Isto, o mercado vai mexer aqui um bocadinho. E que outros modelos possam vir a aparecer, porque há 3 anos não havia a Casé que deu origem à Live Mode, ou há 2 ou 3 anos, ou quanto é que foi.
Pá, e de repente isto mudou tudo. O Brasil nunca teve um Mundial sem ser transmitido pela Globo, e este ano teve um Mundial pela primeira vez transmitido pela Cazé. Isto vai ser interessante. E depois o público-alvo também tem livre, como é normal, não é? Quer dizer, uns mais velhos, outros mais novos, mas esta diferença vai se acentuar e vamos ver quais são os modelos. E nota-se. E mesmo nos estádios há os que querem os Lion Corners, que querem estar lá a filmar, não sei o que mais, como há os outros que nem podem ver um telemóvel, nem percebem como é que um outro tira um telemóvel para estar a filmar. Pronto, isto para dizer o quê? Que o Sporting não se pode fechar a nenhum dos mundos. Não, é impossível. Isso é impossível. Isso é impossível. Não, tu não te podes, e em qualquer assunto, quer dizer, tu não podes só querer lugares daquela forma em pé para aqueles que querem como eu. Como, por exemplo, está agora em discussão, e acho que já está outra vez, a regresso do álcool aos estádios. Era uma coisa que se calhar há 5 anos atrás, o quê? Agora álcool aos estádios, isto vai ser um problema, andar todos à batatada e não sei o que mais. E agora parece que já querem regressar. Como já acabaram com outras, claro, eles já perceberam a quantidade de relotes, o dinheiro que as relotes ganham cá fora. Se calhar podiam estar. Nem é só isso. Claro. E os patrocínios que podem tirar, e obviamente os licenciamentos e tudo isso. E portanto, já perceberam que há aqui um determinado tipo de público, se lhe der cerveja dentro do estádio, não é como fazem, não é? É muito giro. Quando esta malta, o ano passado foi, já não sei quando é que o Sporting foi ao Tottenham, já foi há algum tempo. 2 anos. Há 2 anos, não é? E o que é que a malta disse dos bares no novo estádio do Tottenham e a capacidade que aquilo tinha de servir não sei quantas cervejas por hora e não sei o que mais. Portanto, as coisas têm que ser sempre acompanhadas, e acho que nem pode ser nem 880. Podemos ter obviamente o nosso gosto pessoal, mas quem está a dirigir tem que estar aqui um bocadinho mais aberto, obviamente, e tentar perceber o que é que faz sentido. E o nosso medo no ano passado, e falámos disso muitas vezes, era que estivéssemos muito focados no corporate. Sim. E pelo menos agora percebemos que não é o... Está em grande parte, porque mas o nosso medo era que não tivesse, mas o nosso medo era que eles só estivessem. Sim, claro. E acho que também mostraram aqui um bocadinho de abertura. Sim, acho em que relação sim, ao álcool, eu não bebo, portanto. É pá, sim, mas é uma parte importante. Eu bebo, não muito, mas gosto de beber nos jogos, mas acho que vai. Lá está, é daquelas coisas que já desapareceu, voltou. Cerveja. Sim, ou seja, só a cerveja Se era cervejas, e deve ser acho que até 4 ou 5 graus. É coisas de baixo teor, que não chamam de bebidas de baixo teor alcoólico, que era o regresso, e que iam fazer um projeto piloto e que podias beber até 3 antes do jogo, e era assim, tinha umas regras, aquilo tem uma série de regras. Ou seja, lá dentro. Lá dentro, sim, só podes pedir, acho que era 3 ou lá o que é. Tinha ali um sistema qualquer que eles iam experimentar. Como é que eles sabem que é que tu só pedes 3? Como é que eles sabem? Pois não sei como é que eles vão controlar isso. Eu sei que há para lá um projeto piloto, eu não sei se já chegou a ser utilizado. Na Supertaça utilizou-se, porque era para ser o ano passado num jogo de campeonato que foi adiado, que era tipo o Nacional com o Alberca, ou não era o Tondela, ou não sei o que mais, foi adiado. E depois utilizaram no Supertaça, mas nem sei como é que a coisa correu. Depois o Proença fez um comunicado e correu bem. A dizer que correu bem. Mas correu bem. Porquê é que não havia de correr bem? Se cá fora corre bem, porquê é que não havia de correr bem lá? E se puserem Santos Leitão lá dentro e mais outras coisas, corre bem na mesma. O Benfica tinha Santos Leitão. O Benfica. E o Estoril tinha um pão com chouriço maravilhoso. Pá, eu estava a dizer isto ali, antes para terminarmos, estávamos a falar porque para as pessoas que possam não estar tão por dentro, a UEFA, jogos europeus, obriga os clubes a darem comida aos jornalistas. E o que eu vou dizer não é segredo para ninguém, e o Porto sabe que é verdade. Mas não obriga, mas eles fazem isso não é por causa dos jornalistas locais, é por causa dos jornalistas estrangeiros que vêm acompanhar. Vamos aqui pôr o Porto Arsenal, vêm muitos jornalistas ingleses, que não têm tanta facilidade, enquanto nós aqui, se não nos derem comida, nós sabemos que há ali um cafezinho que está aberto até mais tarde, vamos lá comer, ou vamos para casa e comemos. Um jornalista que venha da Inglaterra, né, vai comer ao hotel que é à meia-noite, 1 da manhã, não tem hipótese. A UEFA criou essa regra já há alguns anos, há muitos anos, já mais de 20 anos, que a UEFA criou a regra de tem que dar. E quem não dá, pagava multa. O Futebol Clube do Porto, durante 20 anos, se calhar não é 20 anos, mas durante 15 anos à vontade, o Porto preferia pagar a multa do que dar comida aos jornalistas. Até que isso mudou agora. Agora o Porto, já na era de Pinto da Costa, a reta final já dava comida a todos os jornalistas, e agora com Vilas Boas também. E eu estava a dizer que em Portugal, o Benfica, houve uma altura que dava Santos de Leitão aos jornalistas. Eu pensava, e eu fui lá uma vez
Isso E por acaso parece até muito nem bem. gostei, porque comer maçã de leitão não é uma coisa propriamente fácil ali numa zona de imprensa. Mas pronto, ok, comi e tudo bem. Estás muito exigente. Tá? Não, calma, deixa-me dizer isto. E depois perguntaram, mas aqui em Portugal, qual foi o sítio onde tu comeste melhor? Eu disse, pá, o Sporting do Bruno de Carvalho. Dava. Nada a ver. Ó Pedro, o Sporting do Bruno de Carvalho. Aquilo, lá, eu já não me lembro em que piso é que era, mas depois do jogo fazia um buffet. Não era só para os jornalistas, era para toda Para a toda gente. a gente que lá está. Opa, e era muito bom. E eu estava a dizer que o Sporting teve uma fase onde realmente era muito Pá, que é uma coisa, estás lá tantas horas, era o mínimo que se possa ter. para Eu os, falei do Estoril porque para há os uns anos estrangeiros. fui lá ver. Para os estrangeiros faz uma diferença. Claro. Faz uma diferença brutal. Eu já fiz muitos jogos de equipas portuguesas no estrangeiro. Pai, nós nunca saímos do estádio, para trabalho, Não, são muitas horas. nunca ali. saímos do estádio. Nós entramos no estádio, vamos assumir que o jogo é às 8 da noite. Nós entramos no estádio às 6 e só saímos muito depois da meia-noite. Basta estás 2 horas antes, 2 horas de jogo e 2 depois, são 6 horas. 6 horas tens que comer, Sim. quando estás ali. E E já eu falei desse do Estoril porque eu há uns anos fui lá ver para a UEFA. Estava em Lisboa, o Estoril, o Peixe ao Ar. Um jogo que o Estoril uma teve na sandochazinha UEFA. boa. E havia o pão com chouriço nas bancadas de Estoril. Era um amigo Olha, meu que me levou. posso já dizer que o Real Madrid foi uma porcaria. Deram uma saca, pão de há 7 dias, horrível. O Real Madrid é o pior clube do mundo. Pior clube do mundo. O melhor clube onde eu já fui os comer. camarotes. O melhor clube onde eu já fui comer. Não, onde eu já fui. Bayern de Munique. Fui lá quando o Porto levou Camarotes 6. de Sporting come-se bem. Já Foram lá fui uma 6, vez. César. Que o Porto levou na era de Lopetegui. E aquilo era um luxo. Olha. E em Inglaterra, uma vez, Chelsea-Porto, exatamente, Chelsea-Porto, era o Mourinho o treinador do Chelsea. Eles marcaram a conferência de imprensa ao meio-dia e meio, e nós recebemos o coisa para ir fazer, e na altura eu pensei, se marcaram conferência de imprensa para o meio-dia e meio, portanto a conferência vai atrasar para aí 15, 20 minutos, vai ser estragaram a hora do almoço. Cheguei lá ao meio-dia e meio, mais cedo, né? Lixado, e eu depois até comentei, eu comentei, marcaram conferência para a hora do almoço, e o responsável pela imprensa do Chelsea disse, não, a conferência é só às 2, nós marcámos para vocês virem almoçar. Espetáculo. Mas é. Bem tratadinho. Grande Chelsea. Portanto, muito Grande bem. Chelsea. Vamos à nossa equipa. Vamos à Tens mais nossa algum equipa. assunto Não, desta semana de Sporting? não acho, Nós divagámos aqui um bocadinho. acho que não. Vamos aguardar pelo O que é que próximo jogamos jogo. agora? Nem sei. Sábado. Eu estou com uma confusão. Eu E estou depois, completamente. e depois vão dizer no Twitter, no YouTube, nós como estamos com mais audiência que o ano passado, não é? Dá para ver pelo número de visualizações dos 2 vídeos, e estamos também com muito mais comentários, porque em 2 Vamos muito vídeos, mais na boca. 300 comentários que temos num, pá, 170 Eu não sei porque eu levamos estou- muito mais, agora estamos fartos de levar ali com malta. Eu não sei porque eu estou que alguns que convencido. são porreiros, e eu acho que não há mal nenhum as pessoas discordarem, como é óbvio, isso não é isso que está em causa. Alguns são desagradáveis, e eu já disse isso quando dizem que nós mentimos ou não sei o que mais, isso é muito grave. Mas no outro dia, foi neste último, nem sabem quando é que jogamos e não sei o que Pá, mais. Não foi verdade, nós dissemos. É que eu nós estou vamos jogar com o convencido. Alverca no sábado. Eu estou convencido. eu Até não sei falámos que porquê. o Vitória era na sexta e depois lá dizer, nem sabiam que jogava na sexta. Eu fui ver. Eu vou-vos dizer, eu estou por causa de um outro assunto, neste caso pessoal, eu estou completamente convencido, ou estava, que o Sporting jogava 2 vezes à sexta-feira. E joga, só que não são. Eu sei, por alguma eu razão, a minha cabeça formatou que era Sim. Vitória Rio Ave Não. e ignoro sempre o E é Alverca. Vitória Rio Ave, só que pelo meio há Há o o jogo com o Alverca. Alverca, no Só que eu, sábado às 8h30. uma outra questão, tenho isso na cabeça, Rio Ave na sexta, Rio Ave na sexta, Rio Ave na sexta, e para mim era Vitória, Rio Ave. Não, E exatamente. recentemente depois- até estava a falar com um amigo meu e estava-lhe a dizer que jogamos 2 vezes fora, e ele, não, Não, jogamos com o Alverca já no próximo sábado. E depois é que é sexta-feira. E depois é que é sexta às 20h15 no Rio Ave. E depois contra o Nacional. Ainda não está marcado. Portanto, Vamos então à nossa equipa. Alverca no sábado e Rio Ave na Ave, sexta. exatamente. Muito bem, muito bem. Ora bem, nós ainda não temos grafismos para isto, não temos grafismo. mas tenho Não a certeza
Não temos porque somos do Sporting. Se fôssemos do Porto já tínhamos, aposto. Se fôssemos do Porto eu já vou revelar. tínhamos. Eu não Há era... canecas do Porto, há canecas do Benfica, aposto já tínhamos um separador. Mas há toda uma coisa que vocês não veem, mas é croma aqui verde que eu nem posso trazer as minhas camisolas. É uma vergonha. Eu não era particularmente fã da memória e da figura, porque era chato. E às vezes era chato, Era um chato gajo tinha que arranjar. E então eu disse assim ao Miguel, vou se calhar a equipa do ano, só que não lhe dei grandes certezas e ele teve aí bastantes coisas este verão para fazer. E o Miguel é a pessoa que trabalha aqui no 3D, como é que isto se chama? Sabe? Nos grafismos do Chrome, não sei o quê. E ele gosta de férias, portanto, merecidas férias, não o chateiem, que ainda por cima ele é do Benfica e as coisas não tão fáceis para ele nos últimos tempos. Pensei que era só para nós. Não, também é para ele. E então, a certa altura vamos ter, mas pronto, temos guarda-redes. Até agora fui Peter Schmeichel e César Pratos. E eu tenho Peter Schmeichel e Pedro Porro. Agora vamos aos... Vamos para os centrais. Vamos para os centrais. E nós, eu acho que tu também estás igual. Vamos com um esquema de 2 centrais. 2 centrais, ou seja, e um 4, lateral esquerdo. Então vamos lá. Eu vou deixar começar. Começo eu? Lá ao central. Quem ouvir vai dizer o raio do velho não sai de 99-2000. E eu já disse aqui várias vezes que o meu 11 é o 11 que me diz muito, às vezes se calhar mais ao coração do que propriamente... Não, eram bons jogadores, obviamente. E portanto o meu primeiro central que eu coloco, até porque eu já o disse aqui, até já o entrevistei, tive esse privilégio de entrevistar, é o André Cruz. O André Cruz diz muito, obviamente, a temporada 99-2000, mas tinha qualidades que bem precisávamos neste Sporting. Sim. Aliás, encaixava que nem uma lua. Bola parada, a liderança, defensiva. A qualidade técnica, bolas paradas, o pé esquerdo. Não, mas eu estou a dizer defensivas. Defensivas. Ofensivas. E era impressionante. Marcou no último jogo de Salgueiro, já não me recordo, depois fui recordar o que ganhamos, o 4-0, exatamente, e ele marcou 2 golos nesse jogo. Mas era um jogador inacreditável, e portanto eu ainda continuo aqui no 99-2000. O próximo central já será uma coisa até mais recente, já será um jogador que as pessoas já dizem, pô, o Raio do Velho já deixou a equipa de há 27 anos, mas sim, realmente diz muito. E André Cruz é o meu central, portanto neste momento eu tenho Schmeichel, César Pratos e André Cruz. O André Cruz, eu fui ver um jogo do Sporting, um Beira-Mar Sporting, no velhinho estádio Mário Duarte. Na altura eu era miúdo e nós íamos de autocarro. Eu vivo numa cidade, ou vivia numa cidade perto de Aveiro, que é a ilha, fiquei mesmo ao lado, são coladas. Sim, é quase coladinho. E nós íamos de autocarro e o autocarro parava no hospital e o estádio era logo ali por trás do hospital. Depois mudaram para o outro e mataram um bocadinho o Beira-Mar nessa altura. Não só isso, mas uma das razões. E o André Cruz marca 2 golos. 2 golos nesse jogo, não é? 2001, um jogo horrível do Sporting. Um jogo horrível do Sporting. O André Cruz resolve o jogo com 2 golos. 2001-2002. Ganhámos 2-1, não foi? Exatamente. E atenção, porque o André Cruz, ao contrário, por exemplo, do César Pratos, que já não foi tão importante no segundo título, portanto em 2001-2002, o André Cruz foi hiper importante. O André Cruz era titular dessa equipa. Era um jogador. O André Cruz teve 2 épocas e meia no Sporting, portanto chega em janeiro de 99-2000, exatamente, portanto é campeão nesse ano, é titular no ano a seguir e é titular no ano a seguir, 2001-2002, no ano do título, portanto é bicampeão. Aliás, o André nacional. Cruz naquela altura era dos poucos jogadores que podia dizer que tinha 2 títulos de campeão nacional, tinha uma taça de Portugal e uma supertaça, o que para a época era muito complicado. Estamos a falar de um jogador do maior zoom da altura. Sim, estamos a falar de um jogador que tinha estado no Milan, veio para o Sporting vindo do Turino. Do Turino, bem Turino. E depois ainda foi terminar a carreira ao Brasil, terminou a carreira em 2004 ao serviço do Goiás. Marca aquele golo em 99-2000 contra o Porto, que nos ajuda a assumir a liderança no caminho marca para o título, por exemplo. no jogo do título, Salgueiros. Marca 2 golos, marca 2 golos, um 4-0. Fez 105 jogos pelo Sporting, 15 golos e 11 assistências, porque ele muitas vezes também marcava cantos. É verdade. Portanto, belíssimo jogador. Ora bem, eu vou dar aqui alguns nomes que eu pensei, porque há um jogador que eu vou falar para a semana que estava obviamente fechado, esse estaria sempre na minha equipa. Portanto, central. Vai ser o mesmo que o meu, de certeza. Que eu não vou dizer qual é. E depois havia alguns que eu debati para a posição de central. O da próxima semana que tu vais dizer, sempre pensaste nele. Esse era certo que ia estar. Então é o mesmo que o meu, de certeza. Não é. Te garanto que não é. Não? Te garanto que não é. Que não é o que tu vais dizer para a semana. Não?
E depois Só se havia aqui disseste uma esta série semana. de jogadores que eu pensei para a posição. Pensei no Beto, pensei no Coates, Ok. pensei... normalmente, maioritariamente pensei no Beto e no Coates. Pensei no Maurício, não, estou a brincar. Por momentos pensei que quem é que estava ali, o Maurício. Pensei no Maurício, que tinha um ótimo empresário. O nome que eu vou é um jogador que não brilhou, quer dizer, não brilhou. Já chega ao Sporting numa fase muito avançada da carreira. Eu só quero procurar aqui os números dele. Porra. Não sabes quem é ainda? Não. Não é o Beto, não é é o o Beto. André Cruz, não é o Coates e não é. Quem é que tu disseste mais? O Maurício. Não, o Maurício não. Mas É o Beto. Nacarire. É o Enacariri? Não, não é Nacarire. Mas eu não desgostava Também do não é o Nacarire. Capitão atenção. América. Phil Bebb também não era o Phil Bebb. Phil Bebb não também já era- entrevistei. Não era o Phil Bebb. Mas era um jogador que eu gostava bastante. Eu já não me lembro. Eu já não sei. Eu acho que ele não é campeão. Não é campeão. É o Mathieu. Ok. Eu vou com Tá o bem, Mathieu. percebo. É verdade que o Mathieu já Não chegou foi. ao Sporting e o Mathieu estava sempre em dúvida para todos os jogos e gerido por Não, pinças. mas marcava bem livros. Marcava também. muito bem livros. Grande- E epá, eu gostava muito do Mathieu. Ele esteve 3 anos no Sporting. Sim, exatamente. O que é que ele ganhou ao serviço do Sporting? Não é campeão, mas ganhou uma Taça de Portugal e 2 taças A Taça da de Portugal Liga. e a Taça da Liga, duas taças da Liga. O Mathieu esteve naquele Sporting pós-Alcochete e pré-Ruben Amorim. Portanto, ficou ali. É aquela fase um bocadinho Texas do Sporting. Fazia dupla com o Coates. E é engraçado porque se o Ruben Amorim entra mais cedo no Sporting, se calhar o Mathieu podia ter continuado, porque ele, se bem que ele depois também, quando sai do Sporting, basicamente acabou a carreira logo a seguir. Acabou a carreira, praticamente. Ele não voltou a jogar a não ser no Sporting. Ele assinou por um clube francês, mas depois nunca mais jogou. Mas se calhar no esquema 3 centrais poderia ter feito outro tipo de coisas. Pá, mas eu adorava o Mathieu, achava um jogador com uma O último classe. jogo dele é a Taça de Portugal contra o Porto, não é? Mas É capaz. é que nós ganhamos em penaltis e ele marcou um penalti, marcou um dos penaltis. O último jogo dele, não. Não é o 18-19, não é o 2019? Não, ele ainda... O último jogo dele é com o Tondela. Então, peraí, ele faz a época a seguir? Ele termina em 19-20. 19-20, não, então o último jogo 18-19, está bem, ele ainda vai 19-20. É isso, ele faz Exatamente. 19-20. Não, 19-20, tens razão, foi Portanto, 19-20. Jeremy Mathieu é um dos meus centrais, então. Portanto, Não estava nada a contar. Não. O que é estranho, então, ver quem é que vai ser o teu outro central. Se não é o mesmo que o meu, Não é o mesmo que o teu da próxima semana. não é? Não. Porra, vais inventar um gajo qualquer outra vez? É amigo. A única coisa que eu te posso dizer é que não é o mesmo que tu vais dizer na próxima semana. E tu não sabes qual é que eu vou dizer. E não é o mesmo. Fogo. Essa é certinha que não é o mesmo. Não, porque eu tirei. O que eu ia dizer, eu posso dizer o que eu ia dizer e que te tirei. Porque o que eu ia dizer, como outro central, que agora já não vai ser, é um jogador que eu acabei por tirar porque eu vi muito pouco. Tinha recordação dele e vi muito mais depois. Marco Aurélio? Não, era o Luizinho, que é um central que muita pouca gente conhece. É um central renome mundial. Teve no Mundial de 82. Não, da Seleção Brasileira de 82. Era uma coisa inacreditável ter um central daqueles. Era uma classe a jogar futebol inacreditável. Mas eu depois, como depois disse, mas eu vi muito mal e acabei por tirar. E já tinha o André Cruz. E substituí por outro que eu pensei, não, pá, este tinha que estar. Mas agora estou curioso para ver quem é o teu. Muito mas bem. pronto. A única pista que eu te dou é que não é o que tu vais dizer para a semana. Isso é certo. Ora bem, vamos embora. Voltaremos para a semana. Essa é certa. Essa é certa. Que voltaremos para a semana. Porra, puseste o Bruno Fernandes a central. O Naby Sarr. Naby Sarr. É que nós depois vamos fazer uma de flops, não é? Se calhar. É verdade. Não é se calhar. Isso já vai ser mais difícil. O difícil? Não, difícil. Não, difícil de colocarmos tanta coisa. Que não vai... Jesus. Bem, vamos embora. Voltaremos para a semana. César, sempre um gosto. Pedro, igualmente. Sempre um gosto também. Vamos acompanhar o Pedro no X, onde ele é bastante ativo. Ou não acompanhem para não me chatear. exatamente. Ou se for para se chatear, não acompanhem. Se for para chatear, não me acompanhem. E esperemos que este canto seja tão mítico como o do Moraes. Grande abraço.